Como eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final. Se você ficar até o final, é possível que você concorde mais ainda com o que eu vou falar, discorde totalmente, só confirme que você já acredita, só confirme que você já repudia, não sei qual é a sua opinião. Talvez você veio aqui por causa do título, porque no título eu coloquei lá de a pastor, tem que falar baixo, por causa do algoritmo. Nós estamos vivendo um momento bem delicado que nós temos que ver a forma que a gente fala. Não sei se você viu esse vídeo aqui do Daniel Alves. Eu vou mostrar um trechinho do vídeo para você, mas eu gostaria muito que você ficasse mais um pouco no vídeo para eu falar algumas coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar ou vai ajudar você a ajudar outras pessoas também. Olha esse vídeo. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Parou aqui por causa da internet. Esse barulho é porque eu estou em frente ao aeroporto de Congonhas. Mas você entendeu, né? O vídeo aqui fala de Daniel Alves. Daniel Alves. Não sei se você viu esse vídeo na internet, onde ele diz: foi por causa dele que eu ainda não desisti. Foi por causa dele que eu ainda consigo seguir. Foi por causa de Jesus. Na internet tem muita gente brava, muita gente julgando, já trazendo o diagnóstico, já falando como se fosse um juiz, ou como se fosse a vítima. Só que a gente precisa entender que a gente vê as coisas de um jeito e Deus vê as coisas de outra forma, vê as coisas totalmente diferentes. Eu quero ler para você e com você Mateus capítulo 9, versículo 13. Preste muito atenção nisso aqui. Jesus, o Salvador, falou: ide, porém, e aprendeu o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos, ou sacrifícios, ou obras. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está falando: eu não vim chamar justos, até porque, segundo o Salmo 143, não há sequer um justo na terra. Agora, tem uma turma que se torna justa. Quando essa turma se torna justa? Como está escrito em Romanos capítulo 5, que diz: justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Como? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse aqui: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando esses pecadores ouvem o evangelho, se conscientizam de que estão perdidos, que serão condenados junto com o mundo, e se arrependem e fazem de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia diz que essas pessoas são perdoadas e justificadas. Depois disso vem a santificação. Depois da sua partida, depois da sua morte, elas esperam a ressurreição e depois vem a glorificação. Mas no momento essas pessoas precisam se arrepender. Tem um processo, tem uma sequência. Então Jesus disse: eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. E como é que uma pessoa consegue ser salva? Antes de eu ler aqui Romanos 10, 9, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Uma pessoa pode perguntar assim: o que é que alguém tem que fazer para ir para o inferno? Jesus falou nos 4 evangelhos: mais de inferno do que de céu. Então, uma pessoa para ir para o inferno, o que ela tem que fazer? Bom, ela não precisa fazer nada. Se ela não nasceu de novo, se ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus substitui os pecadores, o sacrifício de Jesus foi para substituir e perdoar os pecadores, ela não precisa fazer nada para ir para o inferno. Basta ela ficar na posição em que ela está, na posição de pecadoras.
Porque pecador não vê a santidade de Deus. Pecador não tem acesso a Deus. Pecador não entra no reino dos céus. Sem santificar santidade, ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Então, o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Um pecador já é um candidato aprovado para o inferno. Agora, se a pergunta for, o que eu tenho que fazer para eu não ir para o inferno, é se arrepender dos seus pecados. Por que eu estou falando isso? Porque a internet está mostrando Daniel Alves tocando um violão e dizendo assim: foi por causa dele que eu não desisti, foi por causa de Jesus. E as pessoas dizem assim: então é assim agora? O cara é um... E agora quer ser pastor? Estão dizendo que ele quer ser pastor. Ele não disse ainda que quer ser pastor, mas ele pode ser pastor. O apóstolo Paulo era um assassino de cristãos. E se você tem fé em Deus e você frequenta uma igreja, ou a igreja do seu bairro, usa as cartas de Paulo para ensinar sobre o evangelho, sobre Jesus. Paulo era um pecador, era um religioso, hipócrita, legalista, assassino, conivente com assassino. E ele se tornou um homem de Deus. Então tem gente que fez coisas horrorosas. E quando se arrependeram, nasceram de novo, Jesus pôde usar essas pessoas. É impressionante esse negócio. Então, Daniel Alves é aquele cara que muita gente diz assim: ele não é digno. Mas quem é digno? Tá, mas o que ele fez com a mulher lá? Como foi que Deus... Então Deus não vê isso? Deus não considera isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Perdão. Como é que Deus viu isso aí? No dia que isso aconteceu, que aquilo lá aconteceu, Deus olhou e viu Daniel Alves e a mulher, dois pecadores no mesmo ambiente. Um foi vítima e o outro foi o que causou o dano, causou a dor, causou o crime. Mas aos olhos de Deus era pecado. Era dois pecadores no mesmo ambiente. Onde tem pecadores no ambiente, existe pecados. Onde existe gente santificada num ambiente, existe a multiplicação da santificação, as obras de Deus. Agora, o que aconteceu com Daniel Alves? Se é genuíno o que aconteceu com ele, se for genuíno, se não for apenas para fingimento, se não for apenas uma atuação, se houve arrependimento genuíno, ele foi perdoado. Ah, como é que explica isso? Ninguém explica isso, é pela fé. Porque olha o que diz Romanos, agora eu vou ler Romanos com você. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca, a boca de quem? De qualquer um, daquele que cometeu um pecado pequeno e um pecado grande. Ah, mas não existe pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Não, existe sim. Jesus falou para uma turma: maior pecado tem vocês. Então tem pecado grande e pecado pequeno, sim. E tem consequência grande e consequência menor do pecado. Mas tem pecado pequeno e pecado grande, sim. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, porque quando alguém faz de Jesus como Senhor, Jesus agora passa a mandar na vida dessa pessoa e dá a pauta do dia a dia dela. Tem que ser Senhor de verdade. Não pode ser de forma religiosa. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Então, a regra é: eu ouvi o evangelho, eu criei que Jesus me substituiu na cruz. Então eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Aí eu tenho que verbalizar isso. Isso eu tenho que crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque se eu não crer que Deus ressuscitou Jesus, não há esperança para mim. Porque só há possibilidade de salvação por causa da ressurreição de Jesus. Então quem faz isso é salvo. Aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça, o que é graça? É um favor de Deus, ninguém merece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé, segundo Hebreus 11:1, é uma convicção de que Jesus veio, sacrificou a vida por mim para me perdoar, para me salvar da condenação eterna. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Então ninguém vai ser salvo porque fez obras. Nós seremos salvos porque nós cremos que a obra de Jesus na cruz para me substituir foi completa. Agora, de forma humana, a gente não entende. Como é que Daniel Alves fez o que fez? Como é que fulano, Beltrano e Ciclano fez o que fez e agora diz que é santo? Bom, a palavra santo em hebraico é a palavra kadosh, que quer dizer separado. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, Deus perdoa. Agora tem a justiça do homem que ela tem que cumprir. Ela tem que cumprir a justiça do homem. Ela pode ser um servo de Deus dentro da prisão, por exemplo, na cadeia. Existem muitos homens e mulheres que se arrependeram e na prisão são uma bênção. Mas para Deus elas estão perdoadas. Agora vem um processo de santificação e o Espírito Santo vai usar essas pessoas para mostrar para outras pessoas pecadoras que Deus não está bravo com as pessoas, que o sofrimento das pessoas é consequência dos seus pecados, mas quanto a Deus, elas perdoam. Então, embora a capa do vídeo possa ter te chocado, mas foi proposital para te chamar a atenção. Se Daniel Alves se arrependeu de fato dos seus pecados, Deus o perdoou, porque Deus não criou ninguém para destruição. O único que se interessa pela destruição do ser humano é o diabo. Mas a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte fazendo a obra de Deus e destruindo todas as obras do diabo, porque Deus era com ele. Deus não criou o ser humano para destruição. Logo, se Daniel Alves ou qualquer um, ou eu e você, nos arrependemos de todo o nosso coração, Deus o perdoou. Embora as pessoas não compreendam isso. Mas é uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus, que a pessoa recebe pela fé. E qual é a sua opinião? Deixe seu comentário aí. Muito obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Um abraço, fique com Deus. Tchau.